Hoje eu venho aqui na tribuna do Senado Federal para fazer uma defesa enfática dos nossos servidores públicos, estaduais e federais. A defesa dos direitos e das reivindicações dos servidores públicos federais, especialmente os de Roraima, sempre foi, para mim, uma grande prioridade, porque sempre defendi os interesses, os direitos desses servidores, por considerá-los muito importantes na atuação, na execução das políticas públicas do nosso país, do nosso Estado, na execução da política de saúde pública, de educação, de segurança pública. E o meu Estado, desde os tempos de território, passando por uma difícil transição para a condição de Estado, os funcionários viram-se submetidos a uma série de injustiças. Dessas injustiças, a mais grave é a falta de valorização dos funcionários por sucessivos governos federais e estaduais. Entretanto, houve melhorias funcionais nos últimos 13 anos, isso é indiscutível, com reestruturação de carreiras, reajustes anuais, progressões funcionais e, no final de 2015, o governo federal atendeu a um pleito histórico dos servidores. Encaminhou ao Congresso Nacional o projeto de lei que prevê a incorporação de forma escalonada da gratificação de desempenho aos proventos da aposentadoria. Assim, obtivemos vitórias significativas ao longo dos últimos anos, abrangendo os servidores não só de Roraima, mas também dos igualmente ex-territórios federais de Rondônia e Amapá. A maioria dessas conquistas, em 2014, foi a aprovação da chamada PEC 111, de 2011, da nossa querida deputada federal Dalva Figueiredo, do Amapá. Essa PEC 111 foi convertida da Emenda Constitucional 79 de 2014. E eu me empenhei com todas as forças nesse processo, como é reconhecido em nosso Estado. Foi uma luta intensa da PEC 111 na Câmara, da PEC 11 no Senado. Posteriormente, o governo federal proporcionou uma regulamentação com o encaminhamento ao Congresso Nacional da medida provisória 660 de 2014. O grande êxito obtido com a aprovação da PEC 111 foi resultado da ação coletiva de parlamentares, do movimento sindical, dos servidores, que contribuíram com o seu trabalho para aprovar todas as proposições que garantiram direitos aos servidores públicos. Como é normal num processo democrático, apresentei 9 emendas à medida provisória número 660 para resolver pendência de várias categorias. A maioria dessas emendas foi aprovadas pelo Congresso Nacional. Isso me deu muita alegria, porque eram emendas apresentadas por solicitação dos servidores. É fato que houve muitos vetos, e essa medida provisória, vetos esses negociados entre um senador e o governo. Foram justamente esses vetos que impediram muitos servidores de verem seus pleitos aprovados. A verdade é que as emendas parlamentares rejeitadas, inclusive as de minha autoria, beneficiariam muitas das categorias funcionais mais importantes dos extintos territórios. Eu vou citar aqui algumas categorias profissionais que seriam beneficiadas se essas emendas que apresentei à MP 660 tivessem mantidas a sua aprovação. Os servidores comissionados, cooperativados e recibados, pois com emendas claras e objetivas de minha autoria, esses servidores seriam uma oportunidade de enquadramento mais rápidos no quadro da União. Os servidores do extinto Banco de Roraima, que reivindicam há 27 anos o enquadramento também no quadro da União. Policiais militares que ganhariam o mesmo parâmetro remuneratório da PM do Distrito Federal e teriam garantida a assistência à saúde, item tão reivindicado pelas corporações dos ex-territórios. Os servidores federais lotados na Secretaria de Segurança dos Estados de Roraima, Rondônia e Amapá. Os fiscais de tributos, que receberiam o pagamento do mesmo subsídio conferido aos auditores fiscais da Receita Federal regulamentado.
Servidores federais lotados na Secretaria de Planejamento dos Estados, os aposentados, os pensionistas. Todas essas categorias profissionais teriam tido os seus pleitos atendidos, caso essas emendas tivessem mantidas a sua aprovação na emenda constitucional 79, na medida provisória 660, dizendo melhor. Convém lembrar ainda que no final de 2015 ocorreu a previsível rejeição por inconstitucionalidade do chamado parecer FC3 de 89, o famigerado parecer FC3. Este foi apresentado por emenda parlamentar para enquadrar todos os servidores do quadro da União. Promessa dita, cantada, só que esse parecer FC3 inconstitucional foi um desastre. Só atrapalhou o enquadramento dos servidores. Senhor presidente, apesar das conquistas, a luta é diária e temos que continuar reivindicando direitos, benefícios e vantagens para os servidores e policiais militares dos ex-territórios e para todos os servidores federais para garantir-lhes melhores condições de trabalho. Sabemos, senhor presidente, que são as categorias mais injustiçadas, que mantiveram vínculos reais com o antigo território e agora vêm-se frustrados, sem o enquadramento tão prometido em 2015. Destaco mais uma vez, pela sua grande importância, que os mais prejudicados foram e são os 12 mil ex-servidores que ocuparam cargos comissionados no estado de Roraima, ao lado de outros que, contratados por cooperativas, desempenharam atribuições nas secretarias estaduais. No mesmo plano estão os recibados, os terceirizados, além de outros grupos que tiveram um vínculo funcional com o estado de Roraima, prestando serviços, cumprindo seu papel durante o período de transição de território para Estado. Senhor presidente, levando em conta as mudanças no quadro político do nosso país, queremos aqui desta tribuna fazer uma cobrança ao ministro interino do Planejamento. É indispensável que envie esforços para proceder os encaminhamentos necessários no âmbito do próprio Ministério do Planejamento para atender às reivindicações dos servidores. É necessário que o ministro interino do Planejamento sinalize positivamente, em nome do governo interino, para a inclusão na pauta do plenário da Câmara dos Deputados e no Senado Federal de todas as demandas dos servidores públicos federais e, especialmente, que o Ministério do Planejamento trabalhe para a aprovação de todas as proposições de interesse dos trabalhadores do Serviço Público Federal de Roraima, considerando a existência de muitas pendências ainda a solucionar e que foram prometidas, por isso, precisam ser cumpridas. Neste sentido, cobro prioridade máxima para uma série de importantes reivindicações com as quais me solidarizo integralmente e trabalharei para aprovação no Senado. Dentre elas, ressalto a importância da aprovação imediata da PEC 03 de 2016, que recebeu o número 199 de 2016 na Câmara de Deputados. Uma vez aprovada, essa PEC, que vai assegurar o direito ao enquadramento na União aos 12 mil ex-servidores que trabalharam na administração estadual. Isso foi prometido, precisa ser honrado. Comprovando os vínculos reais que esses 12 mil ex-servidores mantiveram com os antigos territórios, todos eles apresentaram ao Ministério do Planejamento a documentação exigida para o enquadramento na União, mas tiveram suas expectativas frustradas pela condição da inconstitucionalidade do parecer FC3. A decepção foi geral entre todos esses servidores, que receberam estímulos para apresentar sua documentação com a promessa e com o oferecimento da esperança de que eles seriam enquadrados na União. É necessária ainda uma gestão política junto ao presidente desta Casa no Senado Federal para incluir na pauta de votação. Senhor presidente, peço mais um pouco de tempo.
É necessária ainda uma gestão política junto ao presidente do Senado para incluir na pauta de votação do plenário a PEC 162 de 2016 do senador Randolfo Rodrigues, que, uma vez aprovada, concede a igualdade remuneratória entre a Polícia Militar do Distrito Federal e os policiais e bombeiros dos ex-territórios. Este parâmetro remuneratório é uma histórica reivindicação dos policiais dos ex-territórios, que constava na PEC 111 e que foi retirada pelo PMDB por uma emenda de plenário por ocasião da votação no plenário na Câmara dos Deputados da PEC 111. Lembro bem disso, estava lá e presenciei. Também deve estar entre as prioridades do Ministério do Planejamento interino a transformação em medida provisória dos projetos de lei número 4.250, 4.251, 4.252, 4.253 e 4.254 de 2015, todos eles foram encaminhados pelo governo eleito de Dilma para conceder reajustes aos servidores públicos federais dos ex-territórios e policiais militares. A conversão em medida provisória se justifica para promover a efetividade imediata do reajuste, visto que o efeito financeiro está previsto para vigorar em agosto de 2016. Essa conversão dos projetos de lei em medida provisória revela-se importante ainda para garantir a incorporação das gratificações de desempenho aos proventos dos servidores, por ocasião de suas aposentadorias, como consta no projeto de lei número 4.252 de 2015. É necessário, de imediato, regulamentar o benefício de reconhecimento de saberes e competências, conhecido pela sigla de RSC, para os professores dos extintos territórios de Roraima, Rondônia e Amapá. A resposta do Ministério do Planejamento é condição para o MEC assinar a portaria concedendo-lhes o direito ao reconhecimento de saberes e competências destes professores. É preciso também alterar o decreto número 8.365 de 2014 para permitir a transposição dos servidores da administração indireta do ex-território, conforme estabelece a Emenda Constitucional 79. Essa alteração é fundamental para o enquadramento dos funcionários do extinto Banco de Roraima, que estão organizados, reivindicando e receberam a promessa de que isso seria resolvido. Precisamos também regulamentar ainda o pagamento de subsídios dos fiscais de tributos dos ex-territórios concedidos administrativamente desde novembro de 2014, com fundamento no artigo 7º da Emenda Constitucional 79. Enfim, cobro do ministro interino do Planejamento o encaminhamento de proposta de lei ao Congresso, prevendo novo prazo de opção para que os professores dos extintos territórios possam integrar o plano de carreira do Magistério Federal, conforme estabelece a Lei 11.784 de 2008. Associo-me a todos os servidores federais do país e especialmente do meu estado de Roraima, no sentido de nos mantermos unidos contra qualquer perda em seus direitos. Os servidores públicos tiveram reajustes em todos esses 13 anos do governo e agora não aceitaremos retrocessos, cortes em benefícios ou em remuneração. Direitos conquistados com muita luta em todos esses anos. Era isso, senhora presidente. Muito obrigada.